Vamos aqui seguir com uma paciente que teve uma depressão muito severa. E esses casos de depressão é uma constante no consultório médico homeopata. Porque as mulheres na fase adulta, pela quantidade de trauma que passaram, as decepções que ocorrem no casamento, né, isso gera muitos traumas e, consequentemente, traz uma série de doenças. E, principalmente, as doenças do trato nervoso emocional, que são as ansiedades, as angústias, depressões. E quando nos procuram, aí com depressão, aí nós vamos procurar a causa. Fazemos toda a anamnese, né? E depois vamos procurar onde ocorreu o trauma que possa ter trazido essa situação de depressão. E essa foi no relacionamento conjugal, como uma maioria esmagadora das pacientes que chegam no consultório do homeopata com esses problemas de angústia, depressão, ansiedade e vários outros sintomas, estão relacionados aos traumas dentro do relacionamento conjugal. Como, por exemplo, traições, né? Maus entendimentos, ausências, falta de carinho, falta de amor. Então, esses traumas sequentes, consecutivos, levam a esses estados de ansiedade, angústia e depressão. Então, muitas vezes, a paciente chega no consultório e ela não abre. Isso é uma coisa que ela guarda. Então, o homeopata busca, através de uma psicologia especial, chegar a esse ponto, né? E, geralmente, quando perguntamos, fazemos a pergunta-chave, a gente percebe que o semblante muda e a paciente geralmente chora. E ali está o trauma. E temos o medicamento homeopático para introduzir para aquela paciente. Esse medicamento equilibrar a sua energia e automaticamente ela se sentir melhor. Agora, muitas vezes, o tratamento homeopático, ele é feito e nós, quando medicamos, nós damos um período de uso. Por exemplo, vai usar o medicamento por 15 dias. E o que acontece? A pessoa melhora, se sente muito bem e continua usando o medicamento continuamente no respeito dos 15 dias. Mas nesses casos pode haver uma agravação, porque o medicamento homeopático ele estimula a energia do organismo, até o ponto de levar ao nível do equilíbrio. Agora, se a pessoa continua tomando medicamento, pode não acontecer nada, ela continua se sentindo bem sem acontecer nada, mas pode ter uma agravação, ou seja, os sintomas voltar com intensidade. Isso porque ela continuou estimulando o organismo e o medicamento estimulou, levou a um ponto acima e veio o sintoma. Então, neste caso, aí tem que tirar o medicamento. Aí volta ao estado de equilíbrio. E quando nós passamos o medicamento, damos os 15 dias, e isso é natural. A pessoa melhorou, está bem, né? Mas tirou o medicamento, como ela continua vivendo na sua vida diária e corrente, os traumas que ela recebe permanecem. E aquilo leva de novo a um desequilíbrio. E ela começa a querer voltar aos sintomas. E por isso é importante o paciente dar o feedback, né, de que melhorou, continuou tomando medicamento e piorou, para que o médico homeopata possa tomar a conduta adequada. Por exemplo, se continuou tomando medicamento e piorou, a conduta é tirar o medicamento. Se parou no tempo certo, estava bem e depois voltou a piorar, aí então é pegar o medicamento, agitar e pingar 5 gotinhas na língua. Conclusão, o nível de energia que estava tendente a baixar, com o estímulo do remédio homeopático, volta para o nível e aí estabelece novamente a harmonia do organismo e a paciente fica bem. Um outro caso de câncer, também por trauma emocional.
Esses casos são muito frequentes. Um trauma emocional profundo, uma decepção muito profunda pode desencadear o aparecimento de um câncer, porque a pessoa já tem uma predisposição. E esse trauma bloqueia a energia e a predisposição existente pode desenvolver um câncer. Por isso é importante, né, mediante esses sintomas traumáticos que aparecem, procurar um profissional para que ele possa ajudar no reequilíbrio da energia para evitar consequências mais graves e mais profundas. Os casos de enxaqueca, labirintite, metrorragia, cistite e vulvovaginite são muito frequentes também no consultório do homeopata. Por exemplo, uma metrorragia, que é o sangramento uterino excessivo, também é um dos carros-chefe do consultório, porque ela já rodou os ginecologistas, não conseguiu resolver o problema, tem sempre que estar tomando hormônio para poder corrigir esses sangramentos. E quando chega um ponto que não pode usar o hormônio, tem que procurar um outro mecanismo, aí procura o homeopata. Aí o homeopata vai fazer as pesquisas, faz as pesquisas, encontra o medicamento adequado, indica o medicamento e a metrorragia é resolvida. Assim como os casos, o climatério. Nem sei por que não está aqui, mas está ali, no climatério não tem aqui. Então o climatério também é uma outra questão do desequilíbrio da energia vital. Por que o climatério é um problema? Porque naturalmente a mulher não tem, se ela está energeticamente equilibrada, ela não apresenta sintomas da menopausa ou do climatério, porque o organismo está preparado para passar por aquela fase, porque o organismo ela diminui a produção dos hormônios, mas os hormônios necessários para aquela fase continuam sendo produzidos. Se há uma desarmonia no sistema energético do organismo, então ocorre aquilo que nós comentamos com relação ao sistema endócrino. Aí ocorre um desequilíbrio do sistema endócrino, aí a diminuição dos hormônios é drástica e surgem os sintomas da menopausa. Aí se faz a reposição hormonal. A reposição hormonal realmente ajuda muito. Hoje nós temos os hormônios bioidênticos, né, que foi um grande passo dado pela medicina, né, para atender esses distúrbios da menopausa e do climatério. Mas tem que ter e haver cuidados especiais, porque o uso de hormônio em dosagem superior às dosagens para aquela faixa etária tem que ser monitorado, né, com certo rigor, para detectar qualquer desvio que possa estar ocorrendo no organismo mamário, do endométrio uterino. Então isso tem que estar sempre atento. Quando surge uma perda de sangue, quando surge um nódulo de mama, então essas questões têm que ser olhadas já com uma certa presteza, uma certa urgência, para que não tenha uma surpresa desagradável no caminhar dessa reposição hormonal. Bom, então vamos ver aqui um caso de enxaqueca, que são vários casos de enxaqueca. Então, enxaqueca realmente persegue a mulher, principalmente nos períodos pré-menstrual, período menstrual, no climatério. Então, tem as crises de enxaqueca. E na homeopatia, tem os medicamentos. Se caracterizamos bem a crise de enxaqueca, nós temos um medicamento que nós indicamos e ele realmente resolve o problema. Eu mesmo era um enxaquecoso, tinha crises de enxaquecas terríveis, né? E só consegui me livrar com o tratamento homeopático. E assim as mulheres também sofrem muito com isso. E tem uma relação, porque muitas vezes a enxaqueca tem um componente emocional muito grande, né? Quando a pessoa se expõe a uma situação de tensão e que fica tensa
e que depois equilibra, mas aquilo ali vai custar a ela, no dia seguinte ou naquela mesma noite, uma crise de enxaqueca. Porque houve o bloqueio do canal de energia, aí surge a enxaqueca, porque teve a tensão. E esses interregnos da nossa vida, nós temos que aprender a estar atentos para eles. Por exemplo, teve um trauma emocional e é habitual ter crise de enxaqueca, então tem que chegar lá, já ter o remedinho para esses problemas da sua enxaqueca. Quando percebeu que teve aquele trauma emocional, vai lá, pega o remedinho e pinga 5 gotinhas na língua, que aí vai prevenir a crise de enxaqueca. Mãe. Bom, então dentro desse aspecto, nós temos que estar atentos para o que se passa conosco no nosso dia a dia. Por exemplo, eu estou bem, entro num banco, onde eu sinto a imediata mudança de temperatura, porque o ar-condicionado está numa intensidade muito alta. Aí eu saio do banco, chego em casa, eu me expus àquela friagem, depois de chegar com o corpo quente, me expus àquele frio, chego lá e começo a sentir uma pequena dor de garganta, uma febre e etc. Isso é importante, porque teve uma causa, que foi a exposição ao frio. Bloqueou o canal de energia, então começa a surgir os sintomas. E as pessoas, muitas vezes, não valorizam isso e não informam o médico. Outra coisa, está dentro do carro, está dando um chuvisqueirinho, que não tem nenhum, aí sai ali quente de dentro do carro e toma aquele chuvisqueiro, né, e passa 24 horas, começa a ter sintomas. Então, se lembrar que tomou aquele chuvisqueiro, é importante saber que tem medicamento para corrigir e reequilibrar a energia. Se passou por um trauma emocional, tem o medicamento. Então, se a pessoa já sabe, já conhece, né, e depois desse trauma emocional surgiu sintomas, então não esquecer de informar para o médico, ó, passei por uma situação dessa e depois dela eu passei a ter os sintomas. Então isso é importante, porque isso você vai e entrega ao médico o medicamento que você precisa. Aí é só ele prescrever, que resolve o problema. Então essa é a linha da homeopatia. É toda essa simplicidade que é exercida pela arte de curar, que é a homeopatia. E aí estão todos os benefícios que a homeopatia pode trazer para a saúde da mulher. E espero poder ter ajudado vocês a realmente compreender isso e saber que a homeopatia funciona bem desde mamando a caducando. Então fica aqui a vocês essas informações. Agradeço a presença de todos vocês e estou aberto a responder as perguntas e as inquietações que vocês possam ter. Os florais, eles também pode ser considerado uma medicação? Sim. Porque eu percebo que tem florais para quase tudo nessas questões emocionais. Muito do que você falou aí. E o florais, ele é uma medicação ou ele é um... se puder me explicar o que é o florais? O floral é uma medicação. O floral, o princípio do floral também, como que foi descoberto e foi criado o floral. A pessoa que teve essa intuição, né, ele foi buscar na natureza, ele foi buscar a cura. Então ele viu, ele olhava as flores do campo, as flores da natureza, né, e sentia que ali existia uma energia que vibrava naquelas plantas, naquelas flores. Aí ele pegava aquelas flores, colocava numa vasilha com água, né, e essas flores transmitiam a sua energia para essa água. Então, o princípio dos florais é exatamente o princípio energético. A energia do elemental daquela flor passada para a água introduzida no organismo equilibra as energias. É o mesmo princípio da homeopatia. Da mesma forma cai nas nádeas. Da mesma forma, também. Falou em energia, nádeas. Olha, e isso é importante saber, porque tudo tem energia.
E essas energias captadas, elas penetram no nosso organismo através dos nares. No alimento, quando você põe o alimento na boca e começa a mastigar, você está quebrando o alimento, retirando a energia do alimento, e essas energias já estão penetrando nos nares e já são partes do organismo. Não precisa passar por todo esse processo digestivo. Esse processo digestivo que o alimento passa é para quebrar o alimento, reduzir o alimento aos minerais e aos aminoácidos para recompor o organismo. Agora, a energia que realmente vai nutrir todo o sistema é tirado quando se quebra as ligações atômicas das moléculas. E isso se processa através da mastigação. Então, vocês vejam bem o quanto é importante a mastigação do alimento, porque ele está retirando e absorvendo a energia já ao nível da boca. E com isso, mastigando bem, você pode chegar à saciedade comendo uma quantidade pequena. E a importância do que come também, né? Da Exatamente, dentro, né? exatamente. Então, e outra coisa, associada à homeopatia, existem fatores importantíssimos como a alimentação. Porque muitas vezes, fatores alimentares impedem uma boa ação do medicamento homeopático. Vejam bem, o medicamento homeopático estimula a energia, e essa energia estimulada, ela estimula todo o metabolismo do organismo. Por exemplo, se você está dependendo de substâncias minerais, uma suplementação alimentar através dos elementos que compõem a estrutura fisiológica do nosso organismo, como cálcio, magnésio, potássio, sódio, essas coisas, se o seu organismo não estiver adequado para absorver esses suplementos, eles não vão chegar no seu interior, e isso mantém o desequilíbrio do organismo. Então, por isso, você deve manter uma boa saúde intestinal, para que a função do intestino, que são as raízes do nosso organismo, possa absorver as substâncias que nós necessitamos para a nossa saúde. E para isso nós temos que ter uma alimentação adequada. Por exemplo, leite não é um bom produto para a nossa alimentação. O glúten também não é um bom produto para a nossa alimentação. O açúcar também não é um bom produto para a nossa alimentação. Então essas coisas, se possível, for retiradas da nossa alimentação, nós vamos ter uma saúde intestinal muito melhorada. E com isso vamos ter uma saúde geral também muito melhorada. A minha dúvida, acho que era a mesma dela, se era a mesma ideia dos florais, da homeopatia e dos frequenciais também, né? Isso, mesma Tá. coisa. Eu tenho umas 3 dúvidas aqui. Acho que a primeira, eu não sei se é porque eu cheguei atrasada, não sei se foi explicado, mas a homeopatia, ela tem uma ligação com a medicina ayurveda ou não? Não. A origem dela, assim? Não. Não? A origem dela, a origem da homeopatia vem desde Paracelso, que o Samuel Hahnemann também foi lá estudar Paracelso, e Paracelso já tinha feito esses estudos de que a energia vital equilibrada é que mantém a saúde do organismo, e que a substância que provoca uma doença é capaz de curar a doença que ela provoca. Então, dessas informações que ele colheu de Paracelso e de Hipócrates, ele fez a homeopatia. Agora, a homeopatia, ela é ampla. Por exemplo, a homeopatia, os medicamentos homeopáticos, eles são feitos de minerais, de vegetais, de animais e venenos. Veneno de cobra, veneno de aranha, veneno de escorpião, tudo isso se faz um medicamento homeopático. Então, é muito abrangente. Sim. É porque a linguagem conversa bastante, né, também com a medicina tradicional chinesa, né? Você vê que essa coisa do equilíbrio, né? Isso aí do indivíduo. isso é importante, porque visar o equilíbrio do organismo como um todo. Tá? Porque se você olhar só o físico é que manifesta os desequilíbrios internos.
Agora, aonde estão os desequilíbrios internos? Aí é que nós devemos chegar. Porque se nós temos um corpo mental, se nós temos um corpo astral, se nós temos um corpo etérico, que são todos energéticos, muitas vezes nós falamos de traumas, uma sucessão de traumas, mas na visão de Paracelso, de Hipócrates, essa energia vital, ela é alterada quando existe uma tensão no nosso organismo e afeta essa energia vital. Então, a doença, ela inicia no corpo mental. Quando, por exemplo, você falou muito de frio, seco, úmido, essas coisas. E quando a gente entra num ambiente que a gente se sente energeticamente carregado, isso também tem um impacto nessa questão de trazer uma homeopatia específica? Bom, agora aí é uma situação assim. Se esse ambiente energético causou um desequilíbrio da energia vital, então esse desequilíbrio vai apresentar um grupo de sintomas. Isso, porque às vezes a gente tem vai num lugar que tem uma enxaqueca, ou se sente mal, Exatamente. tem um enjoo, e a gente não sabe por que estava daquele jeito. Então esse grupo de sintomas indica o medicamento homeopático. Agora, a causa, não, eu entrei num ambiente que energeticamente eu não me senti bem. Bom, então aí já deu indicações que o seu problema começou numa esfera energética. Tá? Igual, por exemplo, nós temos o trauma emocional. O trauma emocional começa onde? Começa no corpo mental. Aí o corpo mental, a mente tenta organizar, adaptar aquilo ali e adapta e reequilibra, mas o trauma ficou ali. A repetição do trauma, novamente o organismo busca equilibrar, a mente busca equilibrar e tudo, e controla. Chega um ponto que ela não dá conta mais, esses traumas repetitivos. Aí então, esse aprofunda. Aí vai chegar no corpo astral, que é o corpo das emoções. Ali começa a surgir os traumas emocionais. As ansiedades, as angústias, as depressões estão ali no corpo astral, que é o corpo das emoções. Aí então, se a pessoa não se toca e procura um profissional para ajudá-la, né, toma lá, aí vai, procura um psiquiatra e ele dá para ele um tarja preta, um ansiolítico, um medicamento desse tipo. Então, o que acontece? Bloqueou. Aí bloqueia o processo que o organismo, que foi uma reação do organismo. Então, o organismo bloqueado, ele continua com aquela tensão interior. Aí aprofunda, vai lá para o corpo etérico. Aí começa a alterar as energias do corpo, alterar os metabolismos, a circulação da energia. E ocorre o bloqueio dos canais de transmissão, que são os nadis. Aí então surge o sintoma no corpo físico. E com relação aos traumas, né, a identificação na consulta, a homeopatia, ela usa alguma ferramenta, por exemplo, uma constelação, algo que consiga facilitar a volta dos traumas, né, de identificar, ou isso depende mesmo da memória ali do paciente, de falar, olha, ocorreu isso, e aí tentar resolver e voltar. Isso. Nós dependemos da memória do paciente, a informação do paciente. Porque a grande ciência da homeopatia, porque muitas vezes o paciente chega no consultório, ele chega e traz queixas muito vagas, que o médico percebe que aquelas queixas não eram motivo para ele estar no consultório. Quando nós percebemos isso, aí nós começamos a ampliar o nosso estudo psicológico, adentrando as questões psicológicas do paciente. Como que foi a vida dela na infância, se lá ela teve algum trauma que ela lembra e que marcou a infância dela, se ela teve algum problema na adolescência, se aquele problema marcou a vida dela, né? Na fase adulta.
eu usei a palavra constelação, mas na verdade era regressão. Mas então não existe isso, um processo de regressão, é mais uma consulta mesmo, uma análise. Isso, é uma anamnese. Uma anamnese mesmo. Uma anamnese. Você busca através da anamnese e vai detectando os pontos. E cada ponto que você detecta, que pode te indicar um medicamento, você anota. Bom, na infância eu tinha muito medo de cachorro, né? Depois eu tive uma decepção com o namorado, né? E isso me marcou muito, não esqueci disso até hoje. Então tudo isso são coisas importantes. Olha, o meu problema de saúde começou quando o meu marido me traiu. Eu descobri que o meu marido me traiu. E aí começou meus problemas. Então aí está o trauma. E aí nós temos o medicamento para indicar. Então, um dos instrumentos que o médico homeopata vai usar para conseguir chegar naquele diagnóstico é essa anamnese. Porque eu vejo que, por exemplo, que é a mesma anamnese que nós usamos, mas eu vejo que os médicos tradicionais não usam, né? Não tem esse interesse. Imagina que vai perguntar da nossa infância. Então, a diferença do médico homeopata para o médico tradicional é este olhar feito através desse... nós podemos dizer que isso seria um olhar holístico, né? Ver o indivíduo como um todo, tá? Que o indivíduo não é só um corpo físico, ele tem coisas mais sensíveis no seu interior e que são desequilibradas pelas circunstâncias da vida. Por isso que o homeopata pesquisa desde a infância até a fase adulta. Então essas são as nuances da homeopatia. Eu tenho só mais uma pergunta. A conduta para um tratamento de enxaqueca, ele é muito parecido com cefaleia ou tem uma diferença? E também a enxaqueca também tem uma ligação com uma pessoa extremamente ansiosa, porque você falou dessa questão da enxaqueca vir das tensões do dia a dia. Então uma pessoa ansiosa, ela tem muito mais potencializado isso, porque tudo para ela é uma tensão, né? A cada evento que ela visualiza antes e tudo mais. Exatamente. Então, todas essas coisas, elas estão interligadas. Todas estão interligadas. Por exemplo, existe muita enxaqueca relacionada à tensão pré-menstrual, ao ciclo menstrual. Só para você ter uma ideia, chega uma paciente e fala, eu durante o ciclo menstrual eu fico muito tensa, muito nervosa, tenho dor de cabeça, mais do lado esquerdo, dor de cabeça latejante, né? Sinto que eu fico muito nervosa e tenho vontade de falar muito durante o período pré-menstrual, né? Fico muito tensa e os sintomas aparecem mais do lado esquerdo. Então isso ela vai desenhando um medicamento para mim. Né? Aí eu junto esse grupo de sintomas que ela está me apresentando, né? Aí passo para ela o medicamento que ela está chamando, que é um veneno de cobra, que é o Laquesis, né? Que tem essa sintomatologia. Mas aí tem diferença, então, por exemplo, da enxaqueca que é da homeopatia para enxaqueca que é pré-menstrual, ou da enxaqueca que é só tensional, ou da enxaqueca que é traumática. Cada um é uma homeopatia diferente. É por isso que eu tenho que saber as diferenças das situações da enxaqueca para que eu possa indicar o remédio individual. Porque eu não tenho lá o medicamento que é bom para enxaqueca para todas as enxaquecas. Não. Eu tenho um medicamento homeopático para cada indivíduo que se apresenta com enxaqueca. Interessante. Eu perguntei porque é muito o meu caso. Só que nesse momento, por exemplo, agora eu tô com... Mas eu não sei se identifica como uma enxaqueca, porque é tipo uma cefaleia, uma coisa bem leve. Tipo uma áurea, sabe? Que fica. E aí, ela tem intensidades diferentes, recorrente o mês, o dia, a semana, enfim. Mas é essa diferenciação, né? Você vê que tem tipos diferentes e aí, dependendo do ciclo ou da tensão que você tem naquele mês, né? Essa sua é uma cefaleia. A enxaqueca tem as características próprias de enxaqueca. Por exemplo, geralmente uma enxaqueca clássica, ela se apresenta com, inicialmente, distúrbios visuais. Ou então, escotomas cintilantes, ou seja, luzinhas piscando que aparecem na visão. Ou então, ondas de cores, ondulações coloridas. Né?
Ou então a visão turva. Um lado você olha, é como se estivesse olhando no espelho molhado. A visão fica turva, embaçada. Outros casos de enxaqueca, a pessoa já não tem esses distúrbios, mas tem, por exemplo, uma dor característica localizada, por exemplo, na testa do lado direito, como se fosse uma clava fincada na testa, né? E que faz o movimento, piora, quando abaixa a cabeça piora, a claridade piora, o barulho piora. Então, essa é uma cefaleia enxaquecosa com padrão diferente. Então, você tem um medicamento para ela. E a gente pode ter vários tipos também. Exatamente, vários tipos. Então, você tem que detectar de acordo com as circunstâncias do paciente e o momento da sua vida, o momento do seu ciclo vital. Né? Então, é isso. E outra coisa, doutor, eu quando está perto da menstruação, eu tenho muita dor de cabeça. E vem a menstruação, melhora. A hora que está perto de terminar, piora. Então aí nós temos um medicamento para indicar. Dentro dessas características da dor de cabeça, o aparecimento, o desaparecimento, a piora. Então assim nós temos os medicamentos. Doutor, voltando um pouquinho lá na questão dos chakras, né? É possível, não deve ser o meu caso, alguma mulher está com o chakra todo alinhado? Eu imagino que o meu deve estar assim. Né? Olha, Vocês quase todo mundo. Você é 90%, Mari. se é possível. Porque eu vi que os chakras alinhados, energias ok. Então, assim, só pelo que você falou, o meu deve estar alinhadinho. O que você chama Porque a gente alinha o chakra. Não, o que você chama de alinhado, nós chamamos de chakras com a circulação de energia normal. Né? Então, se a energia está circulando normalmente pelos chakras, esses chakras, eles estão funcionando normalmente. Agora, essa questão de alinhamento, essa questão de desalinhamento com problemas e sintomas, isso vai um pouco além, porque isso vai se relacionar com aquilo que eu falei das pétalas, que são as virtudes. Então, se as virtudes estiverem desarmônicas e não estão sendo colocadas em práticas, né, as virtudes daqueles chakras, então os chakras não estão funcionando bem. Então o que tem que trabalhar? O desenvolvimento dessas virtudes, para que este chakra possa funcionar harmonicamente. Se a virtude que é correspondente ao chakra não estiver sendo colocada em prática, vamos colocar um chakra onde a virtude do amor deve estar ali funcionando bem. Se não tem o amor, tem o ódio, então essa virtude não funcionando bem, a energia desse chakra também não vai estar funcionando bem, não vai estar circulando bem. Então isso é o que eu entendo pela questão de desalinhamento. Agora, alinhamento em termos energético. Tem uma medicação própria para isso, dentro da homeopatia, para a energia dos chakras? Não. De todos, é isso? Não. Aí nós temos, aí pode até haver, né? Pode até haver, que nós temos também dentro da homeopatia os medicamentos constitucionais. Por exemplo, me chega lá uma pessoa clara, de cabelos loiros, de olhos claros, é uma pessoa delicada, porém tristonha, chorosa e tudo mais. Essa formou uma constituição de pulsativa. Tá? Então eu vi essa pessoa, a característica dela é pulsativa, então é a característica constitucional. Aí eu posso dar o medicamento constitucional dela e ela se alinhar energeticamente. É tipo um perfil, assim, relacionado Exatamente, à é tipo um exemplo. perfil, né? Uau. Chega uma paciente magra, alta, com as articulações bem flexível, bem articuladinha e tudo, mas com características longilíneas, uma estrutura fina, sem muita estrutura óssea e tudo, com toda essa flexibilidade, então isso aí chama para calcária fluórica.
Uma pessoa mais gordinha, mais atarracadinha, com a tendência com os ossos mais fortes, uma constituição mais firme, então aí isso chama para um remédio constitucional que é mais lento, mais preguiçoso e tal, isso chama para um outro medicamento, que é a calcária carbônica. Né? Então essas coisas assim, muitas vezes você pode utilizar um remédio constitucional, né, e ele pode fazer aí o equilíbrio das energias. E esse seria, poderia ser contínuo, esse daí? Pode ser contínuo. O medicamento constitucional você pode usar ele continuamente. Nós achamos assim, não existe necessidade do uso contínuo de qualquer tipo de medicamento. O organismo não precisa disso. Quando o profissional falou, esse remédio você tem que usar pro resto da sua vida, então realmente ele está dizendo uma coisa que foge da natureza das coisas. Porque se a nossa natureza precisasse tomar remédio a vida inteira, nós nasceríamos com a farmacinha nas costas. Então, na realidade, o que é que nós temos que fazer? Cuidar do equilíbrio das nossas energias. Mantendo as nossas energias equilibradas, nós vamos ter saúde. Cuidando de uma alimentação saudável, só através da alimentação saudável, né, um estado de vida equilibrado, né, uma família equilibrada, os relacionamentos equilibrados, alimentação equilibrada, isso é o suficiente para ter saúde permanente. Entendeu? Agora, nesses dias de hoje é muito difícil. Isso que eu ia falar. Mas, realmente A é gente isso. sai da casinha, volta pra casinha, sai da casinha, E volta assim, pra casinha. pegando um adendo aqui na minha área, né, o yoga ele trabalha isso. Pois Ele é, vai trabalhar agora, nesse essa é outra equilíbrio questão. das áreas. Por isso que a gente finaliza uma prática, normalmente, muito melhor do que a gente iniciou. Porque o próprio exercício respiratório, o próprio movimento de trabalhar essas questões energéticas vai trazendo esse equilíbrio, né? Então a gente sempre finaliza muito melhor do que a gente iniciou e aí a gente percebe como a gente estava desequilibrada. E o que desequilibra são esses chakras, essas nadis, todo esse funcionamento. Isso. E um outro aspecto importante é a atividade física. Porque o organismo, ele é uma máquina e essa máquina, ele tem as suas necessidades, tanto física como emocional, como mental. Então, são centros energéticos que nós temos que precisam estar em atividade e em harmonia um com o outro. Né? E isso é fator de saúde. A questão do yoga, fundamental, importantíssimo na saúde da mulher. Se for dedicada ao yoga, fazer a prática do yoga, os exercícios, as movimentações, os alongamentos e tudo, realmente gera uma energia poderosíssima que equilibra o organismo e dá um estado de saúde permanente. Agora, não se pode esquecer de trabalhar as pétalas, que são importantíssimas. Retoma de novo o que são as pétalas, Vitor? As pétalas são as nossas virtudes que precisam ser desenvolvidas. Aí eu percebi que cada chakra de baixo para cima Vai aqui aumentando. vai aumentando a quantidade de pétalas. Então são menos virtudes e mais virtudes. Que aí Exatamente. aqui, por exemplo, no chakra coronariano, que tem relação ao... A coroa dos santos. Isso. Uhum. Então, são mais A divindade, virtudes. né? Exatamente. Aí você alcançou um nível superior. Mas não necessariamente são virtudes que você começa de baixo e facilmente adquire de baixo e até em cima, não? Não. As virtudes você vai adquiri-las através de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. O que são trabalhos conscientes? É identificar onde estão os seus problemas, os seus defeitos e substituir esses defeitos pela virtude correspondente. Então, se você é impaciente, né, aí você tem que começar a trabalhar em paciência para desenvolver paciência. Tá? Se você é irada, você tem que trabalhar sobre a ira para desenvolver a serenidade. E assim sucessivamente.
Coisa simples, mas tem que se dedicar e renunciar, né? Renunciar às nossas tendências inferiores, para exaltar as nossas tendências superiores e fazer as nossas pétalas girarem no sentido correto. De novo, no furacão que a gente vive, é você tentar se manter. E eu acho que a ideia é essa, não é a gente fugir do mundo, né? Mas utilizar tudo que nos acontece para fazer esse trabalho que precisa ser feito. Uma coisa que eu acho muito legal da prática do yoga é isso, que no final a gente fala, tá vendo do jeito que você tá agora? Vamos tentar se manter assim em todos os cenários do seu dia hoje. Vai ser a coisa mais difícil que você vai fazer no dia, mas só pra gente ter esse retorno para nós, né? Sair da agitação da mente, equilibrar tudo isso, nem que seja por aquele momento, já é uma nutrição dessas nadis, já é uma purificação, né? Mais alguma pergunta? Tem bastante profissional da área da saúde aqui. Eu lembro que teve uma vez, eu escutei um professor falando, eu vou pincelar porque eu não vou saber aprofundar, né? E ele falava sobre a importância da fáscia com a relação dos chakras também. Parando para pensar da fáscia, e realmente, né, ela está toda interligada com o corpo inteiro, desde a ponta do pé até a cabeça. Ele fala da importância, por exemplo, na atividade física, quando a gente faz a movimentação, a gente acaba trabalhando nos chakras, porque faz esse fluido de energia, né? Não resta nenhuma dúvida. Porque se você para, se você não usa o seu centro motor, que é um centro que você tem que comanda suas atividades físicas, se você não o coloca em funcionamento, ele vai extrair energia de um outro centro. E isso provoca desequilíbrio. Então você tem que trabalhar o seu centro motor, trabalhar o seu centro emocional e o seu centro mental. Deixar tudo em equilíbrio. Como fazer isso? Atividade física, né, do centro motor. Atividade do centro emocional, ouvir uma boa música, assistir um filme que tem uma energia positiva, uma boa frequência. Uma boa frequência. Então, com isso, você está estimulando o seu centro emocional. Fazer passeios ao ar livre, aí você vai estimular os dois, você vai estimular tanto o motor quanto o emocional e também o mental, né? Porque você vai prestar atenção na natureza e deixar a mente descansar um pouco, despovoar a mente dos pensamentos obsessivos, né? Que isso realmente desgasta o centro mental. O centro da mente fica desgastado por isso, e é o centro que consome maior parte da energia. Por isso, a meditação, o yoga, a caminhada, a boa música, né? Então, tudo isso leva... E o espiritual, né? E o espiritual, também fundamental. Uma prova fortíssima que a gente teve foi a pandemia, né? Sim. A gente viu como isso influencia, né? Como Exatamente. impacta. Os adolescentes hoje, como eles estão, né? Bom, foi uma alegria muito grande nós estarmos aqui com vocês, passar as informações que nós trouxemos, né? E tive essa honra de receber o convite da irmã Bianca para vir aqui falar com vocês, e realmente isso constitui para mim um prazer imenso estar aqui e falar desses benefícios que a homeopatia pode trazer para a mulher. E espero que todas vocês daqui por diante possam usufruir disso, né? Se eu não estou aqui, mas estou em Curitiba, Mas que eu ia né? perguntar, doutora, Estou em Curitiba Atende e online? através da Casa Guanin eu faço os atendimentos online. Legal, que bom. Nós que agradecemos. Então, assim, pra gente, assim, é uma alegria, uma honra ter um homem, servidor do feminino, Que bom, né, que que apoia beleza. esse trabalho, trazendo cura, trazendo alívio, trazendo autoconhecimento, acima de tudo. Obrigada. Legal, obrigada.